Oiê! Hoje eu vou falar sobre um tema que para mim é um pouco desafiador, porque eu preciso sintetizar todas as informações e explicar de uma forma que fique bem compreensível. É o seguinte, vou usar a frase que eu falei que iria usar no começo dos vídeos. Nós estamos passando para um novo patamar evolutivo e precisamos ter alguns entendimentos para libertarmos consciencialmente, para nos libertarmos consciencialmente, automaticamente ter um entendimento, saber como que a gente sai desse sistema prisão que se deu à Terra. Então eu vou falar sobre ETs. Vou tentar explicar da melhor forma possível para que fique bem compreensível. Vou fazer algumas associações, porque a minha forma de entendimento e a minha forma de explicar é através de associações. Então, o que são ETs? ETs são consciências iguais a gente. E o que são consciência? Vou fazer uma assimilação para você entender. São espíritos. Então, ETs são consciências iguais a gente. São irmãos que estão em outro patamar evolutivo. São irmãos que estão em outra frequência mais elevadas, outros nem tanto, são tão densos igual os humanos aqui da Terra. Então, ETs são consciências iguais a gente, são espíritos iguais a gente. Inclusive, nós somos ETs. Sim, porque se nós formos ter o entendimento que nós somos um ser espiritual, consciência igual espírito, então nós somos um ser espiritual vivenciando uma experiência humana. Grande parte da humanidade não são oriundos da Terra, ou seja, a nossa consciência, o nosso espírito não se deu aqui na Terra. Muitos de nós estamos presos aqui por alguns fatores, muitos vieram a trabalhos, muitos vieram experienciar, outros vieram exilados de planetas que tinham alcançado um patamar evolutivo igual a Terra está caminhando. Chegou um momento que essas consciências, esses espíritos, não estavam de acordo com uma frequência, então foram enviados para cá, que é o que vai acontecer com a humanidade, esse negócio que está ocorrendo, falando de termo bíblico, separação do joio do trigo. Algumas consciências vão sair daqui porque estão presas, ficaram presas a partir do momento que foi colocada essa barreira frequencial em volta da Terra. Vocês já assistiram, falando de barreira frequencial, para vocês entenderem, vocês assistiram um filme do Simpson que o Homer acha o porco-aranha? Porco-aranha, porco-aranha. Aí o Homer estava pegando as fezes desse porco-aranha e colocando em um silo, né? E depois ele pegou as fezes e jogou no rio. O rio de Springfield ficou contaminado. E o governador, o presidente do país, colocou uma barreira em volta de Springfield para que a contaminação não fosse para as outras cidades. Vocês entenderam a referência? Já assistiram esse filme? Então foi colocado um domo em volta de Springfield para a contaminação das fezes do porco não ir para as outras cidades. Do mesmo jeito foi feito aqui com a Terra. Teve várias coisas que aconteceram na Terra, e uma das coisas abaixou a frequência. Isso eu falo de eras e eras e eras, vários acontecimentos na Terra. Aí um dos acontecimentos mais fortes, digamos assim, que abaixou a frequência da Terra, a Terra ficou vibrando em baixa negatividade. Vou usar uma palavra do Tesla para vocês entenderem. Se você quiser saber se você quiser saber os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, por conta de vários fatores que ocorreram aqui na Terra, a Terra tinha baixado muita frequência. E como a gente faz, o planeta Terra faz parte de um sistema de planetas, onde o Sol é o Sol central que irradia energia para esses planetas, usando as palavras do Tesla.
todos nós fazemos parte do mesmo sistema, então a frequência da Terra estava puxando os outros planetas e ia chegar uma hora que iam sair de órbita e iam colidir. Então, automaticamente foi colocado um dumo em volta da Terra, por isso que eu usei essa referência do filme do Simpson, para vocês entenderem. Se vocês não sabem do que eu estou falando, assiste esse filme. Foi colocado um dumo em volta da Terra para proteger a Terra. Então, a gente esqueceu das nossas origens estelares, mas a grande maioria de nós somos oriundos de outros planetas, de outros cosmos, não somos consciências da Terra, então se a gente for ver, nós somos ET também. Eu tô falando de ETs porque, como falei no início do vídeo, esse ano é o ano das revelações. Nós estamos em Apocalipse, se a gente fosse orientar pela Bíblia. Apocalipse significa revelação. Então a gente vai ter muitas revelações. Tudo que falavam que o governo oculto, que são os dominadores, nossos irmãozinhos negativados, que dominaram a Terra, que usaram essa proteção que estava em volta da Terra para criar um novo sistema na Terra e manipular a gente, criar o véu de ilusão para que a gente esquecesse quem nós somos. Esses irmãozinhos tentaram de toda forma não deixar que nós soubéssemos sobre certos assuntos. E quando alguém falava sobre ET, um exemplo, por mais que existisse várias evidências, várias provas, eles falavam, a mídia sempre falou que era teoria da conspiração, geralmente descredibilizavam essas pessoas que falavam com mais entendimento sobre o tema, as pessoas que falavam que tinham sido, um exemplo, usada como experiência, foram abduzidas, porque existe ETs negativos, existe ETs positivos. Ou seja, existe ETs, consciências que são do bem entre aspas, e são do mal. Então, quando vinham essas raças que sempre usaram a humanidade como gado para fazer experiência, as pessoas falavam que tinham sido abduzidas, essas pessoas eram tidas como loucas. As pessoas, os mais estudados, que procuravam provar cientificamente que sim, nós já fomos visitados, não só agora, continuamos, mas eras antigas, como um exemplo. Entendam sobre os sumérios. Se vocês entenderem sobre os sumérios, que são uma raça alienígena, de outro planeta, que veio para cá e seduziu a humanidade, aí vocês vão entender os deuses da Bíblia, que na verdade são dois deuses da Bíblia. O do Primeiro Testamento é um, do Segundo Testamento é hoje. Entendam sobre os sumérios. Então, resumindo e sintetizando. Então, quando falavam que existia ETs ou consciências extrafísicas, extraterrestres, quem estudava, quem era mais estudioso, tentava provar cientificamente, era tido como louco, descredibilizado, muitas vezes ridicularizados, outras vezes até apagado da história para que não passasse a informação à frente. Então, tudo que a gente acreditou, alguns acreditaram, a grande maioria acreditou que é teoria da conspiração, que é invenção, existe. E esse ano, como é o ano das revelações, se a gente for se orientar pela Bíblia, estamos em Apocalipse, né, revelações, agora eles vão ser obrigados, os dominadores, esses irmãozinhos negativados que dominaram a Terra, vão ser obrigados a falar. Ou eles falam de livre e espontânea vontade, que é o que vai acontecer, tudo indica que o Trump vai falar. Por que o Trump? Porque, querendo ou não, os Estados Unidos é um dos pilares que sustenta o sistema em que vivemos. Tudo eles que comandam. Então, os dominadores, eles estão por lá. Então, como a gente tem essa referência que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos é que tem voz ativa em todo o planeta, então Donald Trump vai ser obrigado a falar. Inclusive, em junho vai ter um filme que o Spielberg já gravou, já vai ser lançado em junho. O Spielberg é um ET
O que é ET? Vou falar para você, é uma consciência, vou repetir para vocês entenderem, é uma consciência que não é da Terra. Então, o Spielberg também é um ET, e muitas das coisas dos filmes dele são canalizações, ou seja, não é ficção científica, é apenas um preparo para quando a gente tiver essas revelações, a humanidade não entrar em colapso. Então, os Estados Unidos, o governo vai ser obrigado a revelar, que eles sempre esconderam, tentaram esconder. A gente é visitado, sempre foi, por ETs, sempre existiu. Inclusive nós somos ETs, muitos de nós estamos presos aqui. É claro que esquecemos por conta desse Doom que eu expliquei, por conta depois do Doom ainda tem o véu de ilusão. Então esse véu tá para cair. E por que não cai de vez? Por que não revela de vez? Porque um dos pilares que sustenta a humanidade é as religiões. E se a gente começar a entender, se a grande maioria das pessoas começarem a entender de uma hora para outra, ou ter as revelações de uma hora para outra, a humanidade vai entrar em colapso. E tudo que a espiritualidade da luz quer, por que eu tô falando de ET, espiritualidade? Porque tudo tá interligado, tá, gente? Tudo que a espiritualidade não quer é que a humanidade surte. Um exemplo, se vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão, eles estão presos ali na caverna. Vocês já ficaram em algum lugar escuro e tiveram que sair de repente para a luz? Não causa a gente fica cego, a gente fica atordoado até a consciência recobrar e os olhos se adaptarem à luz? Do mesmo jeito é a humanidade. A gente ficou muito preso nesse mito da caverna de Platão. A gente está preso aqui no sistema. Então, se a gente for obrigado a sair de vez da caverna, a gente vai entrar em colapso, a humanidade vai entrar em colapso. Então as revelações estão vindo aos poucos. O sistema que comanda a Terra, agora que resolveram, no caso, intervir de vez, vem preparando a humanidade há muito tempo. Muitas pessoas já estão sendo avisadas em sonhos. Então eu vou finalizar só para vocês entenderem. Existe ET. Sempre existiram. Nós, a grande maioria de nós, somos ETs, se a gente for ver, porque a nossa consciência, o nosso espírito não é da Terra, porém nós esquecemos. Vocês que são mais ligados à religião, em Apocalipse, acho que é versículo 4, capítulo 4, versículo 6, 8, tem uma passagem de João Batista que ele fala que viu 4 seres. É claro que ele explica da linguagem dele e da forma que ele viu. Por que João Batista? João Batista foi o primo de Jesus que batizou Jesus, que baixou a consciência crítica. Não João Batista, perdão. Quem escreveu o Apocalipse foi João Evangelista. O João Evangelista tinha um tipo de mediunidade. Eu vou falar mediunidade para vocês entenderem. Ele era clarividente. O que é uma pessoa clarividente? É uma pessoa que já tem a mediunidade desenvolvida, onde ela consegue, a mente dela consegue ir em linhas do tempo futuro. Sabe quando falam assim, aquela irmãzinha teve uma revelação? Geralmente, esse tipo de pessoas que têm revelação, eles são clarividentes. Então, eles com a consciência deles atual, um exemplo está aqui, de repente a mente se desloca no futuro. Então, João Evangelista, que escreveu o Apocalipse, ele era clarividente. Então, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, 8, se eu não me engano, João Batista fala que viu 4 seres. Um que parecia com um leão, outro parecia com um bezerro, se eu não me engano, um tinha aparência humanoide de humano e outro se parecia com uma águia.
João Batista foi no tempo de agora, nós estamos em Apocalipse, então ele veio nessa época agora, nessa era, da época que ele estava, a consciência dele se deslocou e veio para essa época. Então ele escreveu da forma que ele entendeu. Esses 4 seres que ele fala que viu em Apocalipse, versículo 6, versículo 4, 6, 8, são esses ETs. Então as pessoas que vão se mostrar, vão se mostrar, vai ter aparição em rede mundial, a gente vai começar a ver mais avistamentos. Então essas pessoas que são muito preconceituosas, que têm preconceito de raça, de cor, são as que mais vão sofrer, porque vão entender que os ETs têm aparências diversas. Alguns têm aparência humanoide, outros têm aparência reptiliana, que nem todo reptiliano é do mal, tem aparência felina, tribo de Judá, pegou a associação? Então é isso, gente. Existe ET, sempre existiram. Esse ano a gente vai ter essas revelações, essas aparições. Eu particularmente, embora eu já sei do que se trata em relação ao tema do filme do Spielberg, eu tô bem ansiosa. O Trump vai ser obrigado a admitir em rede nacional que eles sempre esconderam isso da gente. Então ET sempre existiram. As pirâmides, na verdade, são portais que ligam dimensões, são também aeroportos de naves. Então sempre existiram e sempre tiveram aqui presente com a gente. Não precisam ter medo também, porque a gente precisa ter medo do sistema que está implantado aqui, desses ETs, no caso, que sempre dominaram a humanidade. Para finalizar, eu vou usar uma frase do Spielberg. Não, perdão, não é do Spielberg não, do Shakespeare. Existe mais coisas entre o céu e a terra do que julgam nossa vã filosofia. Então não é questão de você acreditar ou não, existe. Aí vai do seu grau de entendimento saber o que você vai fazer com as informações. Mas independentemente de ETs ou não, a gente precisa, vou finalizar com o Mestre Jesus, a gente precisa seguir os preceitos do Mestre Jesus, porque a gente só vai conseguir sair desse sistema de 2 formas, e está interligada essas 2 formas, aumentando a frequência vibracional. Então a gente só aumenta a frequência vibracional quando a gente faz as coisas de acordo com o que o Mestre Jesus falou, e aumentando a nossa consciência mental, expandindo a consciência, porque senão a gente não importa eles se mostrarem ou não, a gente vai continuar preso aqui, e vai ter a separação, já está tendo a separação do joio do trigo. Se a gente não aumentar nossa frequência vibracional, não expandir nossa consciência, a gente não vai voltar para casa, quem está preso aqui, vai para planetas primitivos, pior de como está a Terra. Outros vão continuar aqui e outros vão sair. Então é de acordo com a nossa frequência, siga o que o Mestre Jesus falou, e de acordo com a nossa expansão de consciência. É isso, beijo e até a próxima, espero que vocês tenham entendido.